Olá pessoal, então vamos falar sobre o nosso primeiro tema deste momento quarentena, né? Que é centrar na pessoa. Que para mim é um dos pilares da medicina, como todo mundo, né? Do ser médico, como se portar, como ser, como exercer a medicina. Então não é algo só para medicina de família, é independente da sua especialidade, né? Que toda vez que eu vou abordar um paciente, eu tenho que abordar centrando na pessoa, centrando nele, né, como um todo, e não somente na doença. Por quê? Porque nós queremos ser grandes médicos, né? Como dizia William Osler, nós queremos tratar a pessoa com a doença e não somente a doença, que daí é somente ser um bom médico. Não, nós queremos ser grandes médicos. Eu não gosto da palavra método, porque ela dá a entender de que é algo que uma hora eu uso, uma outra hora não uso, ou que é somente algumas especialidades. Não, é só clínico, médico de família, né? Não, eu sou cirurgião, não vou precisar. Sim, toda vez, se você lida com pessoas, você tem que centrar na pessoa. Ponto final. Independente se você estiver no seu consultório, no ambulatório, numa enfermaria, no hospital, na casa do paciente, enfim, né? Tá lidando com pessoas, vamos centrar nas pessoas, certo? E também lembrar que não é contrário ao modelo biomédico, não são coisas opostas. É óbvio que nós fazemos uma abordagem da doença fisiopatologicamente falando, isso é óbvio, né? Mas você centrar na pessoa é você ir além daquela visão única biopatológica, né? Que é biomédica. Não, você vai além disso, tá? Engloba isso também, mas vai além. Antes de começar falando dos componentes, né, que a gente divide em 4 componentes, né, o método clínico, só por questões didáticas, porque na prática ele acontece meio que ao mesmo tempo. Então é só para poder explicar mesmo, tá? Mas antes de falar especificamente sobre isso, essa frase é uma frase que me norteia também muito, né? Que é uma frase de ninguém mais, ninguém menos do Hipócrates, que ele dizia que para ele a medicina, o objetivo dela era o quê? Afastar os sofrimentos do doente e diminuir a violência das suas doenças. Então, toda vez que você estiver diante do seu paciente, lembre-se disso. Qual é a minha função? Aliviar o sofrimento do paciente. Não é somente curar, somente diagnosticar, somente tratar. Tudo isso acaba, né, ajudando. Mas é aliviar o sofrimento, porque nem sempre a gente vai conseguir diagnosticar, nem sempre a gente vai conseguir curar ou tratar, medicamente falando, né? Assim, com medicamentos, né? Ou algo do tipo, tá? Mas afastar os sofrimentos a gente pode fazer de uma forma ou de outra, tá? E falando em sofrimento, a gente entra no nossa primeira consideração, o primeiro componente, né, de centrar na pessoa, que é fazer justamente essa diferença. Existe diferença entre doença, né, ou disease, e illness, ou adoecimento? Sim. Doença é a lesão orgânica, né, é a fisiopatologia do negócio, né, da doença, certo? Que é comum a todos. Já a illness, o adoecimento, é a forma como a pessoa vive e experimenta essa doença e vivencia essa experiência. Ou seja, é o seu sofrimento. Olha só, o sofrimento, eu acho que eu já falei sobre isso, né? Ou seja, a forma como ela sente, como ela sofre. Duas pessoas podem ter a mesma doença, né? Então aqui, por exemplo, aqui ó, doença, né, que é comum a todos, né, que sinais, sintomas, alterações em exame, enfim. Então elas podem ter, mas elas provavelmente não vão sofrer da mesma forma, não vão vivenciar da mesma forma, né? Essa experiência é única, certo? Cada um tem a sua forma de experimentar, de viver aquele momento, aquela doença que ela está vivendo. Então,
você saber qual é esse sofrimento nada mais é do que explorar a saúde, a doença e a experiência da doença. Tá, mas como que a gente faz isso? Como assim? Nós temos que saber ouvir, né? Primeiro de tudo. E eu tenho que saber o que essa pessoa está sentindo. Qual é o sentimento dela com relação a tudo isso, né? O que ela pensa que está acontecendo? Qual que é a ideia que ela tem sobre essa doença, sobre esse momento? Como que isso está afetando a sua vida? E quais são as expectativas dela? Por que ela veio aqui? O que ela acha que a gente pode fazer, né? Que pode ser feito, que a ciência, a medicina pode fazer. Então, na prática, como que eu posso perguntar isso, né? Falar, ó, fulaninho, né? Falou tudo, a gente fez, examinou. O que está mais te preocupando? Ou quanto você acha que você está sentindo, quanto isso está afetando a sua vida? O que você pensa sobre o que está acontecendo? O quanto você acha que eu posso te ajudar? Uma dica interessante é assim, se por um acaso você começou a consulta, não fez isso, fez aquela, né, o modo tradicional, e sente que explicou para o paciente tudo, e sente que o negócio não está indo para frente, que ele não está é uma boa hora de você falar o que está te preocupando. Porque provavelmente ele ainda tem algo que ele não está satisfeito, que é algo que ele está passando na cabeça dele. Por exemplo, ele vem com uma dor de cabeça que nós investigamos e concluímos que é uma cefaleia primária, né? Mas enroscou ali o processo, não está andando muito para frente. Você vê que ele não está te acreditando muito em você. É porque talvez ele tá achando, quando você fala, o que tá te preocupando? Ai, é porque a minha vizinha começou assim e ela tinha um câncer na cabeça. Ou seja, o que tá preocupando ele? Que isso possa ser um câncer, algo grave, entende? Então, mas claro que a gente não vai fazer isso só no fim, né? A gente vai fazer isso em todas as consultas. Então, o que tá te preocupando? Lembrar, então, que o paciente, ele tá vulnerável, né? Dicas verbais, que são essas que a gente perguntou, mas também não verbais, tá? E escutativa. O segundo componente, então, ele vem assim. Eu gosto de começar, para começar a explicar esse segundo componente, de falar uma frase que eu acho que muitos já ouviram em algum lugar, que é assim: o paciente é o amor de alguém. Por que eu gosto dessa frase? Porque ela nos faz lembrar que o paciente que está ali na nossa frente, ele não é só um boneco do Simulab, né, que emite sons, digamos assim. Ou ele não é um ator que está ali fingindo e que a história termina ali entre as quatro paredes, né? Não, essa pessoa, ela tem uma vida. Ela é o amor de alguém. Ela é uma mãe, ela é um pai, um filho, ela é um provedor do lar, né? Um trabalhador. Ela tem um papel social, né? Ela é uma cuidadora, ela cuida das pessoas. Então, se ela ficar doente, como que ela vai ficar doente? Como que vão ficar os filhos? Como que ele vai ficar doente? Vou parar de trabalhar? Ele ou ela também, né? Se ficar doente, para de trabalhar, não tem dinheiro em casa, entende? Então, assim, essa pessoa, ela tem uma vida fora dali, né? Opa. Então, ela tem um contexto. Qual é o contexto dela, da sua vida? Sua família, né? Então, lembrar lá de ciclos de vida, como que se compõe, era casada, solteiro, né? Sabe aquelas perguntinhas que a gente faz no começo da anamnese, a identificação? É para isso que serve também, né? Pra gente saber, é casado, não é? Veio da onde, mora onde, como que é a sua casa, é de alvenaria, de madeira? Olha a importância. Porque isso vai diferenciar, né? Não é só curiosidade. Ela trabalha, não trabalha, o que ela faz? Né? Será que uma dor lombar num pedreiro, que também eu sempre uso de exemplo, né? Vai afetar? Vai afetar muito mais do que uma dor lombar num estudante, por exemplo, como vocês, né? Eu ia falar nós, mas enfim. Suas crenças, vivências, a religião, né? Isso é muito importante, porque isso vai influenciar no entendimento, no tratamento, na colaboração. Qual é o ciclo que ela está passando, né? É uma mãe com 3, 4 filhos aí pequenininhos, né? No início,
casal com filhos pequenos, ou não, é uma mulher já no ninho vazio, né? Tem suporte social, não tem? Como é que é isso, né? Que tarefas, quais são os papéis que ela desempenha? Né, ó, o genograma tá aí, não é, né, uma coisa que todo mundo adora fazer, serve para isso, para eu olhar e eu entender esse contexto, né, de onde que essa pessoa está inserida, certo? Então, esse é o quê? Entender a pessoa como um todo, né? Lembrar, ela é o amor de alguém, não é um boneco que não, né, com sintomas, certo? Então, entender a pessoa como um todo. Quem é esta pessoa que está na minha frente, ok? O terceiro componente, ele é mais difícil da gente exercer. Mas assim, eu tenho que pensar. Então, antes de falar especificamente, uma pergunta muito retórica e, né, que é assim, quando a gente pensa no paciente, de quem é a vida dele? É dele, né? Quem é que está doente? Ele. Quem é que vai realizar o tratamento na prática? Ele. A quem interessa essa melhora? A ele. Então, não é óbvio que ele tem que participar, entender, concordar, tem que ter essa coparticipação no tratamento? Porque afinal de contas a vida é dele, né? E é difícil, às vezes, a gente ter esse pensamento, porque como nós somos os profissionais, né? A gente estudou tudo, então a gente sabe o que está dizendo, né? A gente sabe o que é melhor, igual pai e filho, né? A gente costuma ter essa relação com o paciente como se fosse de pai e filho. De eu sei o que é melhor para você e você obedece. Mas não é bem assim. Uma, porque a gente não é pai nem mãe dos pacientes, né? A vida é deles. Eles têm o direito de entender o que está acontecendo, da sua doença, de entender a importância do seu tratamento, para aderir ao tratamento, né? Então, quando a gente fala de tratamento, tem que ter o compromisso mútuo, porque não adianta nada eu prescrever um bando de remédios e o paciente não tomar. Então tem que haver esse compromisso de que ele vai realizar, né? O meu compromisso é de estudar, de fazer uma boa investigação, né? E de prescrever o que for melhor ao nosso alcance. E o compromisso dele é de realizar o tratamento, né? Então a gente tem que lembrar que muito da não aderência ao tratamento, ela é isso, é uma expressão, na verdade, que ele não concorda sobre o tratamento, sobre os objetivos, certo? Então, nós temos que concordar, nós, médicos e o paciente, a gente tem que concordar em 3 áreas da natureza do problema. Então, eu tenho que explicar para o paciente, de uma maneira que ele entenda, sobre qual é a patologia, né, digamos assim, de que não é um castigo divino, de que não é um olho gordo, de que não é um câncer, né, por exemplo, uma cefaleia primária, e eu achando que é uma cefaleia primária, né, tratando isso, e ele achando que tem um câncer na cabeça. Não tem como ele sair pensando isso, a gente tem que concordar sobre o que está acontecendo. Nós temos que ter os mesmos objetivos, né? Não tem como eu objetivar uma pressão 12/8 e o paciente ter o objetivo só de não ter dor de cabeça. Então, se tiver ali 17/10, tá ótimo. Não dá, nós temos que estabelecer os mesmos objetivos. E nós temos que estabelecer os papéis, né? Não dá mais para o paciente ter esse comportamento passivo, né? De que ele não tem responsabilidade nenhuma sobre o sucesso, né, do tratamento, de que se der errado a culpa é só nossa. Não, é uma atitude ativa, né? Então, olha, fulaninho, da minha parte, eu vou fazer isso e aquilo, vou pedir tal exame ou não, enfim, vou prescrever esse remédio, mas da sua parte, o senhor tem que tomar tal remédio na hora certa, fazer atividade física, melhorar a alimentação. Então, cada um tem o seu papel, né? A gente tem que empoderar o paciente, tá? Opa. Então, por exemplo, a gente tem que estabelecer isso em conjunto,
as prioridades, os objetivos, o tratamento, né? Não dá para ser essa visão paternalista, de eu mando, você obedece, né? Eu brinco em aula assim que eu faço isso com os meus filhos, né? Tenho 8 e 4 anos. Mas o paciente não é meu filho. Então, eu tenho que explicar, ele tem o direito de saber, de ter uma boa explicação, de ter esse compromisso mútuo, ok? De ter essa função ativa no tratamento. A gente tem que responsabilizar ele, igual eu falei, né? Empoderar, tipo, olha, você também tem a sua função, né? Você também tem o seu papel, a sua parte no trato, né? Que é esse empoderamento, responsabilização. E ele tem autonomia, né? A palavra final é a dele, né? Falando em pacientes adultos e com a capacidade, né, de pensar normalmente, né? Ele tem autonomia. Se ele fala não, não. O que eu vou fazer, né? Lembrar o nosso papel nosso objetivo, nossa função, aliviar o sofrimento, né? Então, de alguma forma a gente tem que fazer isso. Para fazer isso, a gente tem que, então, entender qual é o sofrimento dele, entender a vida dele, e a gente tem que fazer esse plano em conjunto. Então, elaborar um plano em conjunto. Não dá para ser algo impositivo, algo paternalista, autoritário, de quem fez medicina fui eu que sei, né? Claro que ele não vai fazer uma decisão de qual remédio tomar, né? Qual é o que tem mais eficácia ou não, não é isso. Mas quem vai tratar é ele, porque a nossa função termina a partir do momento que a gente dá a receita na mão dele e ele sai pela porta, o resto é com ele. Então ele tem que estar inserido nesse planejamento em conjunto, tá? Elaborando um plano em conjunto. E isso é difícil às vezes, né? Mas quantas vezes, então, falou da não aderência, quantas vezes o paciente vem, ele não sabe o que ele tem, ele não sabe o que ele está tomando, para que ele está tomando, né? E aí é difícil você dar ali uma receita com 4, 5, 6 remédios, ele não sabe para que ele usa, esse aqui hoje eu não vou usar esse aqui não, né? Cansei de tomar remédio, esse aqui eu vou juntar com aquele outro, né? Então, assim, se a gente explica, geralmente eles entendem. E aí, então não custa, né? A gente, assim, para ter um sucesso, porque de nada adianta toda a ciência, todo o meu, tudo que eu fiz até aqui, sendo que ele da porta para fora, ele não entendeu nada, ele não sabe, não entende por que ele tá ali, por que tá acontecendo, e não tratar. Não vai adiantar nada, porque se ele não tratar, não vai melhorar, não vai aliviar o sofrimento, e a nossa função foi-se por água abaixo, né? Por último, não menos importante, na verdade eu acho que também é um dos mais importantes também, tudo é importante, né? Mas enfim, que é sobre a relação médico-paciente, tá? Que é a empatia. Na verdade, eu gosto de falar empatia com mais tempo. Enfim, seria uma aula só sobre empatia. Mas, assim, nosso relacionamento médico-paciente, ele é muito importante. Por quê? Se não acontece um bom relacionamento médico-paciente, o paciente não confia na gente, ele não vai tratar, ele não vai melhorar, ele não vai ter seu sofrimento aliviado. E aí a nossa função não aconteceu. Aí, de novo, não adiantou tudo que eu fiz até aqui, todo o meu estudo, todo o meu conhecimento, se ele não tratar, se ele não aderir. E isso, se a gente pensar, né, em nós mesmos, a gente só adere, a gente só faz algo que alguém diz se a gente confia nesse alguém, né? Então, confiança, empatia, né? Olhar com os olhos dos outros, não com os nossos, né? Tentar se colocar no lugar dele, né? Então, ter compaixão, cuidado com a contratransferência, né? Lembrar pela empatia, né? Lembrar que não é pessoal, geralmente, né? Aquele paciente que é difícil de lidar, né? Cuidado que o paciente que reclama muito, poliqueixoso, às vezes a gente quer evitar, isso faz com que a gente atenda com mais rapidez e acabe errando mais. Então a gente tem que ter esse cuidado de não levar para o lado pessoal, de se colocar no lugar do paciente, lembrar, ele é o doente, não eu. Ele é o doente, não eu, né? Em tese. Né? A vida é dele, ele é o amor de alguém,
e a minha função é aliviar o sofrimento dele, certo? Deixa eu ver. Não perder contato visual, demonstrar interesse, isso é intensificar a relação médico-paciente. E, portanto, nós finalizamos essa primeira etapa. Lembrar, então, que é uma coisa meio que junta, claro que o plano em conjunto ali fica meio para o final, mas tudo acontece ao mesmo tempo, né? Acho que mais importante aqui, ó, sobre os métodos, né? Então, lembrar, não é algo usado só pelo médico de família, não quer dizer que é uma consulta mais longa, existe, aqui não deu, mas existe um exemplo que eu dou de 2 consultas com o mesmo paciente, uma centrada na pessoa, outra centrada só na doença, e elas têm o mesmo tempo, tá? Não fica mais dando ênfase ao psicológico, não é isso, a gente atua com biológico, é óbvio, né? Não é uma lista de tarefas, ok? E não depende do perfil do médico, né? Ah, não, isso é coisa de quem é bonzinho, de quem fica fazendo piadinha, brincadeirinha, não. Mesmo pessoas mais contidas, sérias, introvertidas, você centrar na pessoa é algo que não depende do seu estilo, né, de lidar, assim, estilo de seu perfil, ok? E é isso, e muito obrigada.